dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Aproveita que você já está aí, compartilha esse vídeo, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda toda a nossa programação a chegar a mais lares, pessoas e aparelhos conectados. Um bom dia também para quem está lá na sala do Mercado e Investimentos no Papo Legal. Mercado e Investimentos Real Oficial, a nossa sala aqui do programa. Deixa seu bom dia por lá, tem enquete rolando, daqui a pouquinho a gente passa por ela, mas já deixa sua participação registrada tanto no YouTube como no Papo Legal. Hoje, sexta-feira, e uma sexta-feira daquelas que a gente já entra no perigoso clima, porque a gente vai repercutir aqui com vocês a matéria do Kleber Lourenço, matéria de uma apuração nossa que mostra que o senador Flávio Bolsonaro, na verdade, quando ele era senador, teria votado a favor de matérias e emendas que favoreceriam alguns setores que o Banco Master estava atuando. Aqui a gente não pode falar que uma coisa está diretamente ligada à outra porque não existem provas, mas existem coincidências e é disso que a gente vai falar com vocês nessa sexta-feira. Além disso, saíram os dados de desemprego e a gente vai comentar com vocês, tintim por tintim, do que aconteceu no mercado de trabalho no último trimestre encerrado. Vamos passar pela nossa enquete, então, que é justamente sobre mercado de trabalho. Já está lá no Papo Legal, aproveita para deixar a sua opinião e votar com a gente. E a pergunta é a seguinte: você percebe melhora no mercado de trabalho? Alternativa A, sim, tá mais fácil de conseguir emprego. B, não, tá difícil de conseguir vaga na minha área. C, não vi diferença. E D, emprego até tem, mas os salários são baixos. Deixa a sua opinião, participa aqui com a gente, porque vocês são muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Mercado e Investimentos e sua participação também é muito valiosa aqui pra gente. Vamos já começar então pelos nossos assuntos do dia, porque eu não quero sair correndo e terminar o programa sem fôlego. Vamos falar então de mais que irmãos, brothers, irmãos unidos, emendas favoráveis. Flávio Bolsonaro atuou por regra que favoreceria o setor onde o Master estava o quê? Investindo. O Banco de Workário tinha exposição à mineração, carbono e ativos ambientais quando o senador tentou limitar a responsabilidade de financiadores. Aqui, uma responsabilidade que envolveria os bancos que financiariam esse tipo de setor. Uma lei que deveria proteger os biomas virou escudo para quem financia a destruição. O artigo 58 da Lei do Licenciamento Ambiental tira dos bancos a responsabilidade por dano ambiental em projeto que eles mesmos financiam. O senador que esteve em cada etapa dessa engenharia se chama ele mesmo, Flávio Bolsonaro. Ele votou a favor da lei em maio de 2025, depois do veto de Lula, apresentou uma emenda numa medida provisória para reforçar essa proteção e ainda facilitar o desmatamento na Mata Atlântica. Acabou com o clima, né? Uma dessas emendas beneficiou direto uma mineradora ligada ao Banco Master. E o Master, nessa época, apostava justamente nesses setores: mineração, minerais críticos, créditos de carbono. 11 dias antes do Congresso derrubar o veto de Lula, com o voto de Flávio, o Banco Central já tinha decretado a liquidação do Master. Não existe, vale falar, prova pública de que Workário ou o Banco Master pediram essa atuação do senador. Mas o setor que a lei protege é justamente o setor onde o banco estava atuando e essa coincidência já é suficiente para todos nós aqui fazermos a pergunta certa. O caso agora segue para o STF. Vamos entender então qual é esse imbróglio que aparece ali na matéria do Kleber Lourenço, inclusive uma matéria espetacular. Eu convido vocês a lerem a matéria lá no nosso portal iclnoticias.com.br, porque ela está bem completa, tem cada etapa ali, tem linha do tempo
Convido a todos a lerem a matéria do nosso queridíssimo Kleber Lourenço, inclusive um beijo para Kleber, se ele estiver nos assistindo, se não tiver, ele vê na reprise depois. Então vamos lá, Flávio Bolsonaro e as emendas que interessavam ao Banco Master. Vamos entender essa história, quase ali puxando um fio condutor também, porque o que esse dispositivo limitava aqui? Ele limitava a responsabilização de instituições financeiras que concedem créditos às atividades sujeitas a licenciamento ambiental. Então, se um banco ia conceder um crédito para uma atividade que precisa de licenciamento ambiental, por exemplo, mineração ou infraestrutura, teria que ter o licenciamento exigido de licença no momento da contratação. Então, você teria uma limitação dessa necessidade de licenciamento. Aqui a gente fez alguns resumos para vocês acompanharem comigo. O Flávio atuou nas etapas de aprovação do artigo 58 da Lei do Licenciamento Ambiental, que reduziria a responsabilidade dos bancos por dano ambiental de projetos financiados. Então, estariam limitando ou até reduzindo a responsabilidade do banco que tem ali participado do financiamento ou tenha concedido um crédito. No mesmo período, como a gente já falou, o Master de Daniel Vorcário tinha exposição à mineração, minerais críticos e créditos de carbono, setores que estavam ligados na regra. Então, a regra, de certa forma, blindava a responsabilidade dos bancos em setores que eram atingidos por essa limitação ou pela liberação disso. Que setores são esses? Mineração, minerais críticos e créditos de carbono, no caso do Master aqui, que ele estava envolvido. Outros processos ali ambientais, outros planos e medidas ambientais também estariam além dessas, como, por exemplo, a gente já falou aqui, a infraestrutura, além de mineração. As emendas 157, 162 e 163 apresentadas por Flávio na medida provisória de 2025 também reduziam a exigência de aval federal para desmatamento na Mata Atlântica. Vamos pegar esse parágrafo e guardar no coração, que a gente já volta nele. Uma das emendas atingia diretamente o caso da mineradora Tamisa, da Serra do Curau, em Minas Gerais, então controlada por fundo ligado ao Master. O Lula vetou o artigo 58, mas o Congresso derrubou o veto com voto de quem? Flávio Bolsonaro. O tema agora segue para a julgação do STF. Vamos para o julgamento, gente. Eu tô assim de saúde na sexta-feira já. Dormi muito pouco essa semana. Vamos lá. A julgação foi foda, né? Julgamento. Vamos lá, vamos entender. Desculpa o palavrão, mas aqui eu estava falando de mineração, de tudo isso e deu um problema aqui. Vamos entender aqui o que acontece nessa linha do tempo, inclusive que está lá na matéria do nosso portal. E eu acho que é importantíssimo a gente entender isso. Por quê? Não existem provas, como a gente falou aqui, é importante reforçar isso, até por todas as questões legais que envolvem o tema, inclusive ele está seguindo para o STF agora. Não existem provas que mostrem que Daniel Vorcário realmente pediu ou tenha feito qualquer tipo de lobby para que Flávio Bolsonaro votasse a favor dessa liberação ou dessa flexibilização dessas matérias ambientais ou das responsabilidades das financiadoras nesses casos. A gente não tem essa prova concreta de que existe esse pedido, mas é coincidência. É coincidência principalmente quando a gente pega o histórico do Banco Master e do Daniel Vorcário. Ciro Nogueira votou a favor também, inclusive chegou a apresentar algumas medidas que favoreciam o Master também. Para quem lembra, a emenda ali do FGC, que aumentaria o Fundo Garantidor de Créditos numa grandeza de 4 vezes e favoreceria também o Banco Master. Já existe um histórico, já existe ali
algo pré-existente, já foi notado em outros momentos que houve favorecimento ali de setores ou de medidas que favoreceriam o Master nessa votação ou até na apresentação. Nas mensagens que a gente leu do Daniel Worcaro, ele fala sobre isso, ele fala sobre o Ciro Nogueira favorecer o Master, que ele ia apresentar uma emenda que ia balançar o mercado financeiro, deixar todo mundo apavorado, de cabelo em pé. Eu nem lembro qual é a expressão que ele usa, mas é nesse sentido. Já é algo que aconteceu em outros momentos. O caso agora segue para a investigação mais próxima. Por quê? Já é algo que aconteceu em outros casos, não chocaria se acontecesse agora. Mas o que a gente precisa se atentar aqui, ou lembrar, porque relembrar é viver, que o Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para patrocinar e viabilizar a produção do Dark Horse. Isso realmente aconteceu. E a gente sabe, e aqui eu não estou imputando nada, nem tentando ligar os fatos aqui, mas a gente sabe que normalmente o dinheiro vem com um preço, como diria Once Upon a Time, né, toda magia vem com um preço. O dinheiro também vem com o preço. Um patrocínio pode vir com um preço. O que seria pedido do lado do Daniel Worcaro para o Flávio Bolsonaro por essa parceria, por essa irmandade, por essa broderagem toda? O que ele ia pedir pelo outro lado ali para dar dinheiro para o Dark Horse? Era altruísmo? Era créditos no filme? Era o patrocínio master do master? Ou será que teriam outros favores embutidos ali? Por isso que esse caso precisa ser investigado com bastante atenção, para ver se não houve, e é por isso que vai agora para o STF, é por isso que vai ser investigado, se não houve nenhum favorecimento ou pedido. O que ainda não está provado precisa ser investigado para ver se aconteceu. Porque eu não acredito em coincidências, mas elas podem acontecer. E aqui a coincidência é demais. Será que foi só também na amizade o Flávio Bolsonaro pensar, bom, tem alguns bancos que financiam alguns projetos que precisam do licenciamento ambiental, vamos tentar diminuir a responsabilidade desses bancos para que eles não tenham essa responsabilização tão dura para o lado deles? Vamos tentar flexibilizar isso porque ele acha que está tudo bem? Ou será que teve realmente alguma ligação? É por isso que precisa ser investigado e é por isso que a gente precisa fazer as perguntas certas, né? E aí a gente tem esse histórico da atuação do Flávio Bolsonaro, que está na matéria do Kleber também, que em maio de 2025 ele votou a favor da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Depois do veto, ele apresenta a emenda 157 durante a tramitação da medida provisória, que tratava de outro tema ambiental, mas não disciplinava diretamente a responsabilidade dos bancos. Depois, meses depois, em novembro de 2025, o Congresso analisou os vetos à lei e Flávio votou pela derrubada. Aqui é uma construção. Primeiro você passa, veta, depois ele vota para derrubar o veto. E em 18 de novembro, o Banco Central já tinha decretado a liquidação, que foi o que a gente falou aqui. Existe um fio condutor, existem etapas que aparecem ao longo do processo e, coincidentemente, o nome de Flávio Bolsonaro está em todas elas em alguma proporção. E é isso que precisa ser investigado. É isso que a gente precisa questionar para que seja também investigado. Outra coisa aqui é que os setores afetados, que também está na matéria do Kleber, o Banco Master atuava em áreas diretamente impactadas pela regra, como mineração, infraestrutura e ativos ambientais. Um dos exemplos é a 3D Minerals, ligada a empresas e áreas de minerais críticos, e esse crédito foi um daqueles créditos cedidos ao BRB. Então tinha um financiamento de 152,9 milhões a uma empresa ligada à área de mineral crítico, e esse crédito foi cedido ao BRB também.
Outro campo é o mercado de créditos de carbono, que esse, se a gente for entrar, dá para a gente ficar um programa todo só falando de crédito de carbono. O que precisa aqui, né, ser chamada a atenção é justamente nessa linha do tempo e quando essas coisas acontecem. E eu espero que seja investigado. Muito boa essa matéria do Kleber e que traz mais um indício aí de atuação do Flávio Bolsonaro, não só em setores que favoreciam o master, mas desfavoreciam o licenciamento ambiental, que acabam diminuindo essa responsabilidade de financiamento do licenciamento ambiental. Sempre tem ali alguém da direita ou da extrema direita indo na contramão das questões ambientais. E eu pedi para vocês guardarem no coração aquele parágrafo do desmatamento. Vamos voltar aqui, só para a gente retomar, se puderem colocar aquele primeiro painel na tela. Mas a gente tem ali a frase que eu acho muito emblemática, tá? Cadê? Aqui, apareceu para mim. As emendas, tal, apresentadas por Flávio Bolsonaro na MP também reduziam a exigência de aval federal para desmatamento em Mata Atlântica. Horas! Mas não é justamente o desmatamento que é uma das questões investigadas aqui em relação ao Brasil para que os Estados Unidos tarifem a gente? Parece um pouco contraditório, né? Uma pessoa que ou não, eu não diria contraditório, porque é muito coerente com tudo que a família Bolsonaro e a direita e extrema-direita defendem em relação a clima, em relação a mudanças climáticas, a negacionismo, até desmatamento. Nunca atuaram a favor do meio ambiente ou nada disso. Mas votaram a favor de desmatamento e agora isso está sendo cobrado pelos Estados Unidos, o que também é muito contraditório, porque quem são eles para falar de questões ambientais também, para falar de questões ligadas a meio ambiente, preservação e desmatamento? É uma baita de uma hipocrisia, mas aqui a gente pode puxar também outro fio condutor. É importante jogar luz nesse assunto e eu espero muito que isso seja investigado e que a gente tenha a resolução o mais rápido possível. Claro que a gente não pode imputar nada, mas aqui o nosso papel é informar o que aconteceu e deixar para as autoridades competentes que elas façam o trabalho de investigação e tragam essas respostas aqui para a gente. E quanto mais a gente falar, quem sabe a gente não pressiona para que isso aconteça o mais rápido possível. Vamos mudar de assunto aqui, porque a gente tem 10 minutinhos de programa ainda. Vamos falar de desemprego, porque o desemprego caiu no trimestre encerrado agora e o mercado de trabalho está aquecido. A gente chega a menores patamares na série histórica para o trimestre encerrado em junho. Eu falei agora, mas a gente está olhando para o mês passado, porque julho também ainda não acabou. Desemprego recua a 5,4% e tem menor taxa até junho na série histórica. Número de pessoas em busca de emprego caiu para 5,9 milhões, segundo o IBGE. Vamos dar uma olhadinha nessa trajetória da taxa de desemprego. Vamos ver onde que essas vagas foram ocupadas e como é que está essa variação da ocupação das vagas. E outro ponto importante aqui, que é o rendimento real das pessoas. Será que houve ocupação em vagas formalizadas? Como será que foi essa queda do desemprego a 5,40%? Inclusive que ficou muito em linha com o esperado pelo mercado, que era justamente, dessa vez eles acertaram, era justamente 5,40%. Então o desemprego sai em junho de 2025 de 5,80%, chega até dezembro no menor patamar aqui de 5,10% desse período, inclusive também da série histórica, pensando para o mês de dezembro. Lembrando que mês de dezembro tem o efeito das vagas temporárias, tem o efeito das contratações do final do ano, então ele reduz bastante a 5,10%, volta a acelerar com o fim das vagas temporárias, o que é um movimento esperado para começo do ano até março, e agora cai para 5,40%. Menor patamar para o mês de junho, mostrando que ainda há um desemprego baixo aqui no Brasil, mas o que eu sempre falo é, precisa entender como é que são formadas essas vagas. Será que elas são vagas de qualidade? Será que elas são vagas formalizadas?
como é que está a ocupação e a variação dessa ocupação de vagas aqui no nosso Brasilzão. É o que mostra a nossa próxima tabela, porque o número de empregados, então pessoas ocupadas aqui, é a variação das pessoas ocupadas em 1.000 pessoas, sempre em 1.000 pessoas, tá? Não são 185, 354 pessoas, 354 mil pessoas, sempre na ocupação por categoria no trabalho principal. Aqui a gente está vendo como é que foi a variação de um mês para o outro, ou de um trimestre encerrado em maio para o trimestre encerrado em junho, como é que foi a variação dessa ocupação, tá? Só para todo mundo entender do que a gente está falando. Então, o número de empregados variou 185 mil. A ocupação ali nos empregados, que são todas essas linhas aqui embaixo, foi de 185 mil pessoas. No setor privado, a ocupação foi de 246, ou a variação da ocupação foi de 246 mil pessoas. Dessas 246 mil, 129 vieram sem carteira assinada no setor privado e 116 no setor privado com carteira. Aqui já mostra que a sem carteira, a categoria sem carteira está um pouco acima de com carteira, em quase ali 15 mil vagas, um pouquinho menos. Empregado no setor público caiu 53 mil, então teve diminuição da ocupação no setor público e a gente tem aqui os 23 vindo de carteira assinada e sem carteira 30. O empregado, e aqui positivo, tá? Empregados no setor público com carteira e sem carteira, exclusive público militar e funcionário estatutário. Quando a gente vai para o empregado no setor público, que é o militar ou o funcionário público estatutário, a gente teve uma queda na ocupação ou uma diminuição dessa variação, né, de um mês para o outro, diminuiu 106 mil pessoas nessa categoria. O empregador, que é a pessoa que tem o empregador com CNPJ e com CNPJ, 67 mil é a variação de um mês para o outro, 67 mil pessoas na categoria de empregador, com CNPJ 37 e sem CNPJ 31. Aqui também uma variação muito próxima, com e sem CNPJ. E aí vem o conta própria, que é o que a gente precisa olhar com a maior atenção. Conta própria teve aumento de 92 mil pessoas na ocupação de um mês para o outro. Teve diminuição com o CNPJ e um aumento de conta própria sem CNPJ, que é, para a gente aqui, o mais preocupante, que é onde mora a maior informalidade do mercado de trabalho, o conta própria sem CNPJ. É aqui que a gente precisa se atentar. No total, a ocupação aumentou de um mês para o outro, 354 mil pessoas. O que eu gostaria de chamar atenção para esse gráfico, ou para essa tabela? Número de sem carteira assinada aumentou e o conta própria sem CNPJ foi a maior variação aqui de um mês para o outro. As pessoas saíram da formalidade e foram para a informalidade em vários setores, em várias categorias. E isso é preocupante. Por quê? O melhor cenário da queda do desemprego é que ele aconteça com queda, com formalização e aumento de renda. É uma triangulação difícil de se manter. É o maior desafio do mercado de trabalho hoje, porque ele está até criando vagas, a renda mensal está subindo, renda real mensal habitualmente recebida, ela vem subindo, inclusive chegou até melhores patamares lá em março, depois voltou a cair, mas ainda está em melhor situação do que a gente estava no ano passado. A renda real mensal, já descontada a inflação, era em média 3.633 e agora está em 3.738, melhorou um pouco, claro que não foi um salto estrondoso, mas melhorou de condição, já descontando a inflação. Então a gente já está tirando o efeito inflacionário aqui. Mas não é também um salto de renda extraordinário e vem acompanhado de informalidade. Se a gente tem essa informalidade, você tem também, por outro lado, normalmente ali uma queda no rendimento ou até uma menor organização dos trabalhadores que vão buscar aqueles ganhos reais de salário nos reajustes mensais que a gente mostra aqui, por exemplo, do Diese. Conta própria sem CNPJ
não tem, por exemplo, negociação coletiva. A gente precisa pensar, né, no mercado de trabalho de uma forma mais ampla, tentando vencer esse desafio aqui no Brasil, que é diminuir o desemprego com maior formalização de vagas e aumento de renda. Esse seria o melhor cenário. Não dá para olhar um dado isolado do outro. E esse é realmente o maior desafio aqui do Brasil hoje. Normalmente o mercado olha só o desemprego. Ah, caiu o desemprego, então isso vai gerar inflação. Tá, mas qual a qualidade dessa formação de emprego? Qual é o acompanhamento da renda em relação a isso? Tudo isso precisa ser levado em consideração antes de jogar que só o desemprego caiu e basta. Claro que é uma excelente notícia o desemprego cair, mas ele precisa vir acompanhado de qualidade também. E esse é o desafio que a gente ainda tem a vencer nos próximos anos. Quero fazer um convite para vocês, mas antes vamos só ver o resultado da enquete rapidinho, porque eu preciso entregar para o Rolê ICL, sempre correndo aqui com o nosso programa achatado. Vamos lá, vamos ver aqui qual que é o resultado da enquete. Então, 71% concorda, inclusive, emprego até tem, mas os salários ainda são baixos. É um desafio realmente a vencer. E por isso, o brasileiro, quando avalia mercado de trabalho, não avalia bem. A gente ainda tem subutilização, tem muita informalidade e os salários, em média no Brasil, ainda são baixos. Quero fazer um convite porque no domingo, agora no dia 2 de agosto, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma reprise exclusiva aí para vocês do documentário do Flávio Bolsonaro, que ainda está conseguindo ser exibido. Então, se você quiser assistir a verdadeira história do Filho 01, você tem domingo para assistir, não perca. É só entrar aqui em icl.com.br/reprise, se inscrever e garantir a sua vaga para assistir esse documentário enquanto ele ainda está no ar. Vou arrastar para o lado para os nossos vizinhos agora um pouco mais distantes do Rolê ICL, que estão de casa nova, inclusive lá no canal do Deluca. Corram lá para assistir o Rolê. Ele vem aqui na sequência e eu volto na segunda-feira para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Bom fim de semana para vocês. As inscrições para o plano vitalício do ICL estão abertas oficialmente. A partir de agora você pode pagar uma única vez e ter acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais, internacionais e ao acervo completo da nossa plataforma. Essa é sem dúvidas a maior oferta da história do ICL. A gente preparou um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga nessa oportunidade. Se você quer garantir a participação no maior movimento de pensamento crítico do país por toda a vida, sem custos de renovação, não deixa para depois. Essa oferta é por tempo limitadíssimo e as vagas podem se encerrar a qualquer momento. Por isso corre! Todos os dias as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.